Shalom, povo de Deus, graça e paz, querido irmão, Deus abençoe muito a tua vida, onde quer que você esteja nessa hora, que o Espírito Santo do Senhor te cubra com as suas asas, com o seu poder, com a sua glória. E aí, como estão os seus dias aí no decurso desse mês de janeiro? Deus te abençoe, espero que você esteja buscando ao Senhor todos os dias, em oração, em leitura da palavra. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Vamos juntos aqui para mais um momento de pastoreio. Hoje a gente vai trabalhar um texto aqui muito interessante. Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. E eu espero e oro para que eu seja instrumento de Deus na interpretação aqui da palavra e que o Espírito Santo possa aplicá-la poderosamente à tua vida. A gente vai ter antes, porém, um momento de oração. E depois vamos ter cânticos de adoração ao nosso Deus. Senhor amado, louvamos a Ti por mais essa rica oportunidade. Deus amado, que alegria temos nós de poder abrir a Tua palavra, poder falar das grandezas do Evangelho do Senhor. Senhor, louvo a Ti por essa graça, por essa bênção. Peço que seja conosco aqui com as orações, com os cânticos, com a ministração da Tua palavra. Eu suplico a Tua bênção sobre nós. Sei com a pessoa que está nos ouvindo agora, outros que ouvirão posteriormente. Em tudo nós queremos confiar no Senhor, entregando a nossa vida completamente em Tuas mãos. Nós Te louvamos, agradecemos por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você tem algum pedido de oração a fazer, coloque-o aí em nosso chat. Ok? Coloque o seu pedido, a gente ora por ele posteriormente. Deus abençoe, vamos juntos. Agora a gente vai entoar cânticos de adoração ao nosso Deus. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar
tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Maior amor que o mundo já provou, sofreu, morreu, venceu a cruz pra me salvar. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viver eu quero para ver teu reino aqui. Meu coração anseia pelo teu agir. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Por tua voz o mundo veio a existir. Tu és a vida, o Redentor que veio a mim. E até que eu veja a tua face, tua graça é o que me basta, confio em ti, em ti. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Viverei para amar-te, viverei pra te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Tu és Deus,
precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Tu és Deus, princípio e fim. Tu és Deus, precioso pra mim. Com meu coração proclamarei teu nome. Viverei para amar-te, viverei para te louvar, viverei prostrado aos teus pés. Maior amor que o mundo já provou. Ok, que momento abençoado, momento de louvor, de adoração. É um momento de celebração. A gente louva a Deus pelo que Ele fez e também pelo que Ele é. E ainda pelo que Ele fará. Ele é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O texto de 2 Samuel, capítulo 7, é um belíssimo texto. Traz uma história maravilhosa aqui para a nossa edificação. Pense comigo, Davi ele teve um momento de vitória na sua vida, ele logrou êxito em todas as batalhas que empreendeu e chegou um momento que ele estava gozando de paz, tranquilidade, ele estava ali num momento próprio para ele fazer o que ele quisesse. E Davi então tem uma grande ideia, ele quer construir uma casa para Deus. Esse era um costume dos grandes reis, quando eles saíam à peleja, saíam à vitória, à batalha, melhor dizendo, e tinham a vitória, quando eles retornavam, eles faziam templos para os seus deuses. Davi, como que está copiando esse modelo. Ele quer construir um templo para Deus. Ele teve grandes vitórias, Davi e seu exército eram imbatíveis, ninguém podia contra Davi. Ele de fato era um guerreiro altamente usado por Deus para o empreendimento de guerras. E Davi agora estava neste momento, no auge, quando todas as nações circunvizinhas estavam como que aos seus pés, assim, rendidos a tudo que ele quisesse fazer. Então Davi tem uma grande ideia de fazer uma casa para Deus, um local de adoração. O verso diz aí, sucedeu que habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus se acha numa tenda. E Natã, que era o profeta, também se animou. Ele se animou e agora ele quer ajudar Davi a fazer esse empreendimento. Vai, Davi, e faz tudo o que está em teu coração. O profeta animado, aí disse a Davi que ele pudesse ir, que aquele negócio era um negócio que certamente iria agradar ao Senhor. Mas Deus disse não. Deus disse não, essa não é a minha vontade. Embora Natã tivesse compreendido que fosse a vontade de Deus, Deus mandou o profeta dizer o seguinte, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel até o dia de hoje. Ou seja, Deus disse não. Davi queria, o profeta autorizou, se animou, mas Deus disse que não. O que a gente percebe aqui, queridos, é que a vontade de Deus, ela sempre é estabelecida. Davi tem um grande desejo, é um nobre desejo, é um desejo lícito.
é um desejo pertinente. Na verdade, desde as eras passadas, existia o tabernáculo, mas Davi estava vendo agora a necessidade de construir um templo. Ele tinha recursos, tinha pessoal, tinha madeira, tinha ouro, tinha as pedras preciosas, tinha o terreno, tinha tudo junto, próprio, para edificar uma grande construção para Deus. Mas Deus entendeu que nem era Davi e ainda não era o tempo apropriado. Você já passou alguma coisa na sua vida que Deus disse não? Às vezes um desejo lícito, bom, pertinente, uma coisa que não tem nada de pecaminoso, nada ruim, e Deus disse não. Quem sabe aquele apartamento que você tentou comprar e estava tudo certo, tudo direitinho, aquela casa, aquele empreendimento, aquela viagem, você queria descansar um pouco, tudo lícito, tudo pertinente, mas Deus disse que não. Então Deus, ele tem sempre o controle de todas as coisas na palma da mão dele. Ele mostra a si mesmo nesse texto como sendo Deus peregrino. Você vai construir uma casa para minha habitação? É isso mesmo que eu estou ouvindo, Davi? É isso mesmo que você está querendo? Não é o que Deus de fato estava pensando, que Deus estava dirigindo. Deus disse que não. O não de Deus, queridos, ele é muito instrutivo, muito educativo. Deus não nos dá tudo que nós lhe pedimos, tudo que nós queremos. Ele nos dá aquilo que ele entende que é bom para nós e que vai servir para a glória dele. Por que nós não obtemos de Deus aquilo que pedimos? Segundo a Bíblia, não obtemos porque pedimos mal para esbanjar conosco mesmo. Então Deus não vai nos dar algo que não esteja alinhado com aquilo que ele quer. O verso 5, Deus diz: tu não edificarás casa para a minha habitação. Não vai ser você. Agora não é o tempo. Não é o momento de você pensar nisso e não é através de você, porque Deus ainda está peregrinando. Isso aqui nos mostra, queridos, que Deus ele tem tempo para tudo. Tem hora para tudo. Ele tem a pessoa certa, ele tem o momento certo. Então o que eu e você devemos fazer é descansar, confiar, entregar tudo a Deus, que no tempo certo as coisas vão acontecer. No capítulo 1 de 1 Reis, capítulo 8, melhor dizendo, de 1 Reis, verso 27, diz o seguinte: mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Isso aqui já é Salomão, filho de Davi, quando ele constrói o templo. Ele disse assim: habitaria Deus na terra, nada consegue conter o Senhor, quanto mais essa casa. Ela é pequena demais. Atos, no capítulo 7, verso 48, diz assim: entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Aqui é que está a diferença, né? Deus ele não habita em locais feitos por mãos humanas. O Senhor ele é alto. A Bíblia diz no Salmo 66, melhor, em Isaías 66, verso 1, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificaria vós? Ou seja, Davi tem uma pretensão que é lícita, mas Deus não quer. Mas no tempo de Salomão, Deus autoriza, Deus o chama para edificar. Mas vejam, irmãos, que esse texto nos apresenta algo que é muito precioso, que é algo maravilhoso para mim e para você. É que Deus é quem prepara tudo. Davi achava que era ele quem ia preparar o cenário. Mas é o próprio Deus quem vai se envolver nesse projeto e ele mesmo vai preparar todas as coisas. A partir do verso 8, Deus começa a desenvolver uma outra ideia. Ele diz a Davi que é ele quem está fazendo. Ele está preparando. Davi é um personagem, é um instrumento, mas Deus é o protagonista principal.
Deus é quem prepara todo o ambiente. Segundo Crônicas, capítulo 6, verso 8, aí diz a palavra: bem fizesse em resolver em teu coração. Ou seja, Deus aprovou aquilo que Davi estava intentando, mas o próprio Deus é quem vai protagonizar isso, tomando a dianteira, levantando pessoas, organizando os instrumentos que ele quer usar para a edificação de um local de adoração, de uma casa para o povo lhe adorar. Queridos, aqui a gente percebe que Deus, ele é quem fundamenta, ele é quem organiza tudo. Então lembre-se disso, Davi tem um plano, um projeto, ele acha que é ele quem vai fazer, quando na verdade Deus diz: não, Davi, não é você, sou eu. Eu é quem vou fazer isso. Eu é quem vou fazer isso. Tem um autor chamado Charles Swindoll, que ele diz o seguinte: o que temos de fazer em nosso andar com Deus é ouvir cuidadosamente todos os dias, ouvir a Deus todos os dias. Precisamos examinar as decisões, dizendo: Senhor, este arranjo é teu e esse plano é teu? Se for, torne-me sensível a ele. Ou seja, não somos nós, amados, não somos nós, é o Senhor. Todos os dias temos de ter essa sensibilidade de perguntar a Deus se essa é mesmo a direção, se essa é a decisão, se esse é o caminho que a gente deve tomar, se isso é da vontade de Deus. Senhor, esse negócio é teu plano, essa viagem, esse negócio, esse emprego, esse casamento, esse namoro, qualquer coisa na nossa vida, nós temos de estar perguntando a Deus se essa é a direção do Senhor, para a gente não seguir os nossos próprios caminhos. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas que ao final podem ser caminhos de morte, é o que a palavra diz. Aí no verso 8, tornei-me da malhada de detrás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. É Deus dizendo o que ele fez com Davi. Ele achou Davi lá na ponta de ramo da casa de Jessé. Houve um momento ali da unção do rei de Israel, depois da rejeição de Saul. Davi estava aí pastoreando as suas ovelhas no campo e ele nem foi chamado para a festa. Mas olha o que Deus diz: eu tomei você da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. É Deus quem está fazendo e não Davi. Verso 10. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflinjam como dantes. Ou seja, não é Davi quem está cuidando, é o Senhor quem está cuidando de todas as coisas. Não é Davi quem vai preparar um lar para Deus. É Deus quem está preparando um lar para o seu povo. Aqui nós temos a promessa da aliança, irmãos. A promessa da aliança envolve um descendente, envolve uma terra, um descendente e uma terra. O descendente é o próprio filho de Davi, que é Jesus Cristo, e a terra é a terra da promessa. Então são as questões que estão postas aí dentro da promessa do Senhor, mas é Deus quem está edificando todas as coisas. Tem uma pessoa que eu gosto muito de ler, chamado Tim Chester. Ele diz que Davi havia assumido a responsabilidade de edificar um lar para Deus. Mas a verdade é que Deus está edificando um lar para o seu povo. Não é Davi, é Deus quem está fazendo, é Deus quem está operando. E Deus escolheu Davi para guerrear pelo seu povo, mas escolheu Salomão para edificar o templo. Isso aqui, meus irmãos, é algo muito curioso, porque Davi, ele é o rei de Israel. Salomão, seu filho, é filho de Batseba, que era a esposa de Urias. Houve um adultério, Davi a tomou para si, nasceu Salomão, e depois Deus escolheu Salomão, que seria improvável. E essa mulher, Batseba, ela vai aparecer na genealogia de Jesus Cristo.
O que é isso, irmãos? Isso aqui é uma demonstração de que o evangelho, ele vai longe. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado mancha tudo, mas o evangelho de Jesus Cristo, ele limpa, deixa a vida humana mais alva do que a neve. É essa a promessa de Isaías, capítulo 1, verso 18 em diante. Aqui nós temos a parte final do texto, que é uma lição preciosa. É que os planos de Deus, eles sempre são mais preciosos e maiores do que os planos dos homens. Davi tem um plano, mas Deus tem um plano bem maior do que o plano de Davi. Davi pensava numa casa, Deus então pensava num reino. Deus pensava num descendente que iria apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus disse aí a Davi que levantaria um descendente em sua casa. Olha o que diz aí o verso de número 12 dessa passagem. Ele diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Verso 14, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites dos filhos dos homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Ou seja, Deus está prometendo um descendente. O descendente é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem será filho e Deus lhe será pai. Então é uma promessa gloriosa aqui que perpassa a era de Davi. Essa é uma promessa que vem lá de trás, desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus estabelece uma inimizade entre a serpente e o descendente da mulher. Ali Deus depois renova essa aliança com Noé, vai seguindo com Abraão, e essa aliança vem tomando forma e cada vez mais sendo evidenciada. Lucas, ele diz o seguinte: esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ou seja, é uma referência clara que está aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós percebemos aqui a apresentação do Evangelho de Deus. O verso 14 diz aí que a minha misericórdia não se apartará dele. Eu estarei sempre presente, conduzindo a vida dele. Mas acerca do Filho, disse o autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 8, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ou seja, queridos irmãos, Jesus Cristo é para onde ou para quem Deus está apontando aqui em 2 Samuel capítulo 7. Davi quer uma casa, Davi quer juntar o material, mas o próprio Deus é quem está preparando o cenário. É Deus quem vai dar um lugar, uma casa ao seu povo, e ele promete o descendente. Segundo a linguagem do Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É que Deus estabeleceu o seu trono para todo sempre. Mas o que Davi faz diante dessa palavra de Deus, diante da rejeição de Deus, para ele construir um templo? Davi se sujeita, humildemente, ele se prostra diante do Senhor. Ele admitiu que não era merecedor. Aí no verso 18 ele pergunta: quem sou eu? Quem sou eu? Ele se humilha diante do Senhor. Veja, irmãos, o que o autor Eugene Peterson, ele diz: Davi sentou-se diante de Deus. Ao fazê-lo, renunciou à sua iniciativa de rei, abdicou da sua autoridade real, deixou o trono real, saiu do banco do motorista e reverentemente se colocou diante de Deus,
seu rei. Ao invés de Davi retrucar, não, eu sou rico, eu sou o rei, eu tenho material, eu posso fazer tudo. Davi humildemente, ele entrega as rédeas a Deus. Ele se prostra diante do Senhor, agradece, recolhe-se em silêncio e sabe que Deus tem planos maiores. Entre os versos 19 e o verso 21, Davi chama a si mesmo de servo por 3 vezes. É a concepção que ele tem diante dessa grandeza revelada do Senhor, desse plano maior. Davi agradece a Deus aí no verso 22, quando ele diz: quem há como o teu povo de Israel? Como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, fosse resgatar para ser o teu povo. Davi estava pensando num templo, Deus estava pensando em abençoar uma descendência inumerável. Esse é o nosso Deus, queridos irmãos, o Deus que nos abençoa, que direciona os nossos passos. Não somos nós, não é minha fidelidade, não é a minha capacidade, não é aquilo que eu sei ou não sei fazer. Sempre foi o Senhor. Não é você, querido. Não é você, não é a sua capacidade, não é a sua força. Sempre foi Deus. Agora pense comigo aqui para a gente trazer uma palavra para o nosso coração. Davi quer um templo, Deus diz a ele que não, mas Deus organiza tudo e diz: eu é quem vou fazer isso. Deus promete um descendente, que é o próprio Jesus. Deus promete algo maior. Nós devemos nos sujeitar a Deus, queridos. Os planos dele sempre são maiores. Quantas vezes você pensou em algumas coisas na sua vida e Deus disse que não? Não desanime quando isso acontece com você. Não desanime, não deixe a tristeza tomar conta do seu coração. Deus sempre tem coisas melhores, planos maiores. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos o Senhor, então por isso tudo que Ele faz é bom. Quantas vezes eu já passei horas e horas orando, dias e dias clamando, e Deus disse que não. Você não vai fazer isso agora. Não vai fazer. E essa resposta de Deus, ela é abençoadora. Lembram que Paulo tinha um problema, que era um espinho na carne? Ele orou 14 anos. 14 anos para Deus tirar aquele negócio dele, e Deus disse não. A minha graça te basta. Minha graça te basta, Paulo. Então é isso, irmãos. O nosso ponto é sempre entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Quando Ele diz não, Ele mantém o controle soberano da história. Nós devemos ser como Davi, reconhecer que somos imerecedores. O que temos nós, além da graça de Deus, além da bondade de Deus na nossa vida? Absolutamente nada, queridos. Nosso bem maior é o Senhor. Por isso nos humilhemos perante Ele, nos regozijemos com aquilo que Ele está fazendo. Se Ele quiser te usar, Ele vai usar. Se não, no tempo dele, Ele vai levantar outra pessoa, ou então vai usar você no tempo que Ele quiser usar. O fato é que a história é a história de Deus. Os caminhos são os caminhos de Deus e não os nossos caminhos. Eu espero que Deus abençoe a tua vida, aplique essa palavra poderosamente ao seu coração. Não se deixe desanimar quando você recebe uma resposta que não. Se lembre que mesmo assim, Deus ainda continua no controle de todas as coisas, fazendo tudo para o louvor e glória do seu nome. Eu quero agora ter um momento de oração contigo e desafio você a colocar aí o seu pedido de oração no nosso chat para a gente clamar ao Senhor pela sua vida posteriormente, ok? Mas vamos orar agora, suplicando a bênção, o favor do Senhor sobre a nossa vida. E depois a gente vai entoar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Deus amado, louvado seja o Senhor por essa palavra tão preciosa que edifica o meu coração e certamente o coração das pessoas que estão ouvindo. O Senhor é o Deus que controla tudo. Deus, quantas coisas nós queremos fazer. E o Senhor vai como que filtrando, dizendo não, não. Mesmo assim, o Senhor vai conduzindo a nossa vida.
Não nos deixe, ó Deus, entristecer quando as coisas não derem certo. Possamos continuar crendo, confiando que o Senhor de fato está conduzindo tudo. Eu te peço por aqueles que estão enfermos, ó Deus, visita aqueles que estão em leito de hospitais, visite, ó Deus, aqueles que estão passando por uma enfermidade física, espiritual ou emocional. Pedimos a tua bênção, suplicamos a tua graça, oramos pela questão econômica dos nossos lares, visita a nossa família com prosperidade, abençoe a nossa casa, os nossos cônjuges, filhos, pais, em nome do Senhor Jesus. Abençoe os irmãos, os relacionamentos, colocamos tudo diante do Senhor. Eu suplico, ó Deus, por despertamento para aqueles que estão desanimados. Avive o nosso coração, desperte a nossa alma, desperte a nossa vida para glorificar e exaltar ao Senhor todos os dias. Eu clamo, ó Deus, por uma visitação poderosa do Senhor nas nossas vidas. Abençoe, ó Deus, a igreja do Senhor aqui e em tantos lugares onde o povo do Senhor congrega. Em nome do Senhor Jesus, abençoe, ó Deus, o povo do Senhor espalhado aqui nessa cidade, nesse estado, no país e no mundo, ó Deus. Levante a tua noiva cada vez mais, avivando-a, despertando-a e usando-a para que o teu nome continue sendo glorificado. Eu louvo a ti por essa tarde, agradeço pelo teu cuidado na nossa vida, pela condução do Senhor conosco. Tudo isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o teu nome, Deus. Querido, a gente vai cantar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Só em Jesus encontro paz, é minha luz, o meu cantar, a minha força nele está. Na tempestade tenho paz, que grande amor, que grande paz. O meu temor embora vai, meu Redentor é tudo em mim. Firme no amor de Deus estou. Só em Jesus que veio a nós, como cordeiro se entregar. Mostrou amor e retidão, morrendo por amor a nós. Na rude cruz onde sofreu, Jesus cumpriu o amor de Deus e lá levou o meu pecar. Posso em Cristo está. No túmulo seu corpo está. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu. Livrou-me dos pecados meus, hoje ele é meu e dele sou, seu sangue sobre mim ficou. A morte eu não temo mais, é o poder de Deus em mim, o meu viver e o
o meu morrer está no comando do meu Deus. Ninguém vai mais me separar das suas mãos, do seu cuidar. Irá levar-nos ao seu lar. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. Só em Jesus firmado estou. É isso, querido. Glorificado seja o Senhor por esse tempo aqui. Deus abençoe muito a tua vida, onde quer que você esteja agora. Que o Senhor continue te ungindo, te dando graça, te usando para o louvor dEle. A Ele a honra, a glória e o louvor sempre.